Não, não. A medida provisória trata de pôr fim à mentira. Não vai rever o texto. Ele põe fim à mentira, reforçando aquilo que o ministro Jorge Messias falou, né? Equiparando o pagamento em PIX e o pagamento em dinheiro, ou seja, você não pode cobrar mais, porque a pessoa está pagando em PIX, porque PIX é dinheiro. PIX é depósito em dinheiro na conta da pessoa instantâneo. Então não há que se falar em cartão de crédito, não é crédito, não é DOC que cai no dia seguinte, não é nada disso, é dinheiro na conta da pessoa. Então, equipara. Segundo, reforça dois princípios, né? O princípio da gratuidade no uso do PIX nas relações de consumo e atesta que o PIX está, em qualquer caso, sujeito à mesma regra de sigilo bancário que qualquer outro meio de pagamento. Ou seja, não é porque passa pelo sistema bancário que não está protegido por sigilo. Está protegido por sigilo igual, que era outra grande dúvida que foi levantada ao longo desse processo de desinformação. Então, aquele monitoramento das transações acima de 5 mil, ele não vai mais acontecer, é isso? Está em 2000. A instrução normativa da Receita, ela está revogada, tá certo? Existe uma lei complementar de 2001 que regulamenta a matéria, uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Estamos falando de um ato do Executivo, estamos falando de um ato do Legislativo que tem 24 anos de existência. Tem uma lei complementar 101 que está em vigor, né, e que garante às receitas estaduais, à Receita Federal, uma série de informações. Mas esta instrução normativa que foi objeto de polêmica, para não dar força aos mentirosos que podem fazer conturbar a aprovação da medida provisória, essa instrução normativa sai de cena para que os deputados se debrucem sobre o que é relevante, que é a proteção do sigilo e da gratuidade do uso do PIX. Existe um desejo da União, como houve uma decisão recente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema, nós vamos também dialogar com os governadores que têm acesso a esses dados. Vocês já, inclusive foi matéria publicada hoje pelo portal G1, se eu não estou enganado, dando conta de uma série de informações que são prestadas às receitas estaduais. Então, para quem não sabe, era bom, né, esclarecer a opinião pública que não é algo da Receita Federal, é uma legislação nacional que rege essa matéria. E nós vamos dialogar com os governadores para ter um regramento que atenda ao país, e não a esse ou aquele governo. Nós precisamos entender que há coisas que são de interesse do Estado brasileiro, independentemente de partido político. São de interesse do Estado brasileiro. Por exemplo, o combate aos crimes cibernéticos. São de interesse do Estado brasileiro. Como nós vamos fazer para combater os crimes cibernéticos? Os golpes de WhatsApp, que são dados em escala monumental no Brasil, que é recordista em golpe cibernético. Nós vamos dialogar com as autoridades estaduais para chegar a um consenso. De novo, política de Estado. Não é o governo A, B ou C. Essa legislação tem 24 anos de existência. Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas, né, do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita? Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignada com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Então o Flávio Bolsonaro, ao invés de criticar o governo, deveria se explicar como é que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular. Quem combateu esse tipo de crime foi a Receita Federal, com esses instrumentos. Então nós precisamos de instrumentos para combater o crime organizado. Então nós vamos dialogar para chegar a um denominador comum. Queremos combater o crime organizado? Queremos combater o tráfico?
queremos combater os crimes cibernéticos, nós precisamos de informação. Quais são as informações relevantes para combater o crime? Nós vamos ter que tomar essa decisão. E nós vamos tomar. Agora, precisa ser um projeto de Estado. Não adianta ficar acusando o governo A, B ou C. Tem que ter responsabilidade com aquilo que é a moralidade pública. Só me tira uma dúvida sobre a revogação da Receita Federal. São duas coisas importantes. Não só o limite de 2 mil, mas as operações, as transações via PIX, elas não eram levadas em conta. Passaram a ser esse ano. Elas não vão ser as operações via PIX, as operações Não, não é verdade. digital. Como é que vai ser isso? Elas Não é verdade. vão ter um limite de 2 mil. Não. Desde 2001 tem um regramento sobre isso. Não, mas em relação ao PicPay, essas instituições de pagamento... Elas já fornecem as informações. O que aconteceu é que elas forneciam voluntariamente. E eles pediram para estar dentro do guarda-chuva institucional da Receita Federal. Foi um acordo, inclusive, com eles. Mas eles fornecem as informações. E vão continuar fornecendo. Eles não têm porquê. Eles não têm por que ser instrumento do crime organizado. Eles não querem ser um canal para golpes cibernéticos. Então, quem é sério não precisa de instrução. Fornece para colaborar com a autoridade pública no combate ao crime. Agora, nós temos que ser sérios. Se nós queremos combater o crime, nós precisamos de informação. Não há outra forma. No mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, se combate o crime com inteligência. Não há outra forma de combater o crime a não ser pela inteligência. Não, mas é porque a Receita trouxe a novidade que passaria a ser levada em conta essas operações que elas não eram obrigatórias. Por isso que ficou... Não. A única coisa que tinha mudado era o limite. Não, são duas coisas. O limite e algumas instituições não bancárias que estavam fora. Mas essas instituições não bancárias que estavam fora prestam informações para a Receita. O que você tinha colocado é colocado dentro do mesmo guarda-chuva institucional. Mas elas vão continuar prestando as informações para a Receita. Que as fintechs, então, apoiam essa medida do governo. Mas foi feito em colaboração com eles. Nenhuma empresa séria quer servir de instrumento para o crime organizado. Todo mundo que sofre um crime cibernético, imagina que está depositando o dinheiro onde? Numa conta corrente. Quem é que sofre um crime cibernético? Quem aqui não conhece alguém que viveu um crime cibernético, que passou por um constrangimento, que depositou 5, 10, 20, 30 mil reais na conta de um sujeito que se passava pela filha, pela mãe e assim por diante? Como é que você vai combater esse crime sem informação? Ministro, só para a gente deixar claro, então, as transações acima de R$2.000, elas serão... Vale o que valia no tempo de 20 anos para cá. São acima de R$2.000. O que valia de 20 anos para cá continua valendo. A instrução normativa está sendo revogada em função do fato de que ela não pode ser usada de pretexto para impedir a boa tramitação da medida provisória. Nós não queremos que a oposição continue levando desinformação para a população e coloque objeções a uma lei que vai fortalecer uma instituição que é o nosso Banco Central. Tá bem? Além da equiparação, tem que ser ao dinheiro. Vão ter regramentos também para trazer essa segurança no caso da Receita do governo de poder... Isso já tem. Já há uma série de normas que regem a matéria, desde 2001. Passou todos esses governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos os governos têm regras que regem essa matéria. Nós estamos tirando da mão do bandido um instrumento que ele estava usando para impedir o esclarecimento da população. É isso que nós estamos fazendo. Tá bom? Gente, já... A medida provisória, no fim das contas, ela vai colocar na lei que já existe, ou seja, o PIX não é onerado, seria isso, então. Ele coloca na lei que... Um pouco mais do que isso, porque ela está garantindo na lei que o consumidor tem o direito, se o pagamento em PIX estiver disponível no estabelecimento,
você está garantindo a esse consumidor que paga exatamente o valor que ele pagaria em dinheiro. E configura prática E abusiva. configura, diz aqui, me lembra que o nosso ministro Jorge Messias, configura uma prática abusiva não adotar essa regra. Entendeu? Porque Pix é dinheiro, não é um instrumento de crédito. A pessoa está depositando dinheiro na sua conta, dinheiro vivo na sua conta. Ministro, uma forma de chamar o Congresso, já que parlamentares também divulgaram fake news, então que eles possam ser responsabilizados por isso? É isso, é para chamar os parlamentares a se debruçar sobre a matéria, afastando qualquer dúvida sobre a intenção do Estado brasileiro, porque não se trata do governo, estou falando de 5 governos passaram, adotando práticas contra o crime organizado. A questão é, nós vamos manter a ação do Estado contra o crime organizado ou vamos abrir mão dela? É disso que nós estamos falando. Agora, o crime organizado, sobretudo o cibernético, mas mesmo o tráfico de drogas, se vale desses expedientes para fazer suas operações. Ministro, o senhor suspeita que essa fake news possa ter nascido na oposição? Não, a principal divulgador foi a oposição. Vocês sabem, é só uma questão de quantificar O as inquérito redes policial sociais. vai identificar todos os atores envolvidos. Mas a origem, ela vai ser objeto de investigação. Mas o impulsionamento, sem dúvida O nenhuma. Central, ele notificou que houve uma queda nas movimentações de Pix. Isso já foi revisto. Foi revisto? Foi revisto pelo seguinte, o Banco Central acaba de divulgar um dado mostrando a sazonalidade da queda do PIX em janeiro na comparação com dezembro. Então é natural que aconteça isso. E quando foram verificar se essa queda era proporcional aos anos anteriores, se verificou que sim. Então, efetivamente, eu até poderia dizer que o prejuízo foi maior, mas na verdade a queda foi sazonal. Mas isso não significa que não deu dor de cabeça para as pessoas. A dor de cabeça para as pessoas foi instalada no país. Eu acredito que o presidente Lula, com muita sabedoria, nos chamou aqui, olha, eu quero acabar com essa mentira. E nós então nos reunimos, inclusive o Banco Central foi ouvido em função do fato de que mexe com um instrumento que foi criado lá. Então o Banco Central foi ouvido para que a redação confortasse a todos de arrancar pela raiz a mentira que está sendo... Quando vai ser publicada? Olha, está em curso aqui no sistema de... Mas provavelmente ela sai hoje. Até eventualmente em edição extraordinária. Eu vou ter que subir. A gente está falando de comunicação, de problema ao se comunicar nas redes e como a oposição conseguiu fazer essa fake news ficar tão grande. Agora, com essa decisão, provavelmente a oposição vai vir, olha aí, ó, cancelaram porque iam taxar mesmo. Vocês estão precificando isso também? Olha, quando você lida com um mentiroso, você não sabe onde é que vai parar a imaginação dele. O que ele vai dizer agora? Porque ele dizia que era quebra de sigilo. A medida provisória diz que não é. Dizia que era para uma eventual cobrança. A medida provisória está dizendo que não é. Aliás, o ministro que me antecedeu deu entrevista a favor desse tipo de imposto. Não é o caso desse governo. Eu nunca falei disso e jamais falarei, porque não acredito nessa proposta. Não acredito que isso é uma boa ideia. Poderia ser, poderia discutir com a sociedade. Na minha opinião, não é. Na opinião do presidente Lula, não é. Na opinião da Simone Tebet, não é. Então por que nós vamos discutir uma ideia do governo anterior que nem deu certo e nem daria certo, em hipótese nenhuma? Agora, a verdade, ela tem que ser a única antídoto que você tem contra a mentira, é a verdade. Se tudo que eu estou dizendo aqui for publicado e chegar na população, as pessoas vão saber do que se trata. O governo anterior tentou, fracassou, né? Em reintroduzir no sistema jurídico a antiga CPMF. Não é o caso desse governo. O governo não trabalha com essa hipótese, trabalha com a maior reforma tributária já feita no Brasil e com a reforma da renda este ano. Nós estamos trabalhando com outros conceitos, não estamos trabalhando com esse. Hã? Eu dou outra entrevista para você. Hoje é a medida provisória. Tchau, gente. Obrigado.